Olá, queridos e queridas, ligados a essa casa bendita. Que bom estar aqui, que bom estar entre essas paredes, que bom sentir a vibração dessa casa de paz, de luz. Que bom estarmos aqui tentando trazer reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. Que bom estarmos nesta semana mais amorosa, porque 2 dias após o Dia das Mães, ficamos todos mais sensíveis quando lembramos do amor maternal. Então, hoje vamos fazer reflexões a respeito da doutrina espírita e do Evangelho. Vamos fazer nossa prece inicial, dizendo assim: Jesus, Mestre querido, obrigado por estarmos aqui em Teu nome, em nome da paz, em nome do bem, tentando seguir Teus exemplos. Obrigado por essa casa bendita, obrigado pelos trabalhadores encarnados e desencarnados desta casa, que nos abraçam, nos dão sustentação e nos dirigem nessas tarefas. Que possamos, Senhor, nos pacificar e perceber essa presença amorosa. Assim, pacificados, pedimos licença a esses espíritos tão queridos, tão queridos. Pedimos licença a Maria de Nazaré, a Rita de Cássia, a Ti, Senhor, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por iniciadas as reflexões desta manhã com a nossa tão querida Monique. Que possamos envolvê-la com nosso melhor, com as nossas melhores vibrações. Graças a Deus. A palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigada, Luiz Otávio, pela recepção, e obrigada aos amigos espirituais que nos recebem. É impressionante que mesmo ainda nesse modo remoto, ainda a casa ainda vazia, mas vazia de encarnados, o que de certa forma não nos é tão feliz encontrar a casa assim, mas por outro lado a gente percebe, desde um minuto que a gente entra no ambiente, a gente percebe o cuidado dos amigos espirituais nessa ambiência, nessa preparação e com certeza na inspiração para o estudo que vamos aqui dividir com vocês. O tema de hoje é um tema célebre do Evangelho, a passagem do Dai a César o que é de César. Passagem conhecida de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Marcos, e que no Evangelho segundo o Espiritismo, ela se encontra no capítulo 11, do amar ao próximo como a si mesmo, e os itens 5 a 7. Nós vamos aqui contar com a inspiração do alto para poder fazer uma reflexão que possa trazer mais elementos para uma passagem que já tão estudada e certamente com tantas reflexões muito mais importantes e aprofundadas, mas que a gente possa, de certa forma, contribuir, mesmo que não sendo nada inédito ou uma reflexão absolutamente original, mas que possa nos fortalecer e consolidar alguns conhecimentos que a gente já tenha ou que já tenha pelo menos tido contato, né?
Então, eu queria começar com o contexto da passagem. Então, como eu disse, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca no capítulo do amor ao próximo, e eu vou começar lendo, assim como Kardec faz, lendo a passagem a partir de Mateus. Então, é o capítulo 22, os versículos de 15 a 20. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, e seus discípulos, com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e essa inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando, se retiraram. Para compreender bem essa passagem, é importante entender quem eram os fariseus. Os fariseus eram membros do templo, de um grupo também denominado de doutores da lei. Então, era um grupo de muito conhecimento das escrituras, que tinham como tarefa também divulgar os ensinamentos religiosos. Eram eles que tinham contato com a população no sentido de explicar a lei e as escrituras. Eram também conhecidos por fazer caridade, sempre em demonstrações públicas da sua caridade. E Jesus, em várias passagens, Jesus os caracteriza como hipócritas, no sentido de uma preocupação maior com o exterior do que propriamente com a mudança interna. É claro que também é importante entender o seu conhecimento, o seu domínio das escrituras. Paulo, antes Saulo, também era desse grupo, era um fariseu, e por isso o seu conhecimento tão profundo das escrituras e de todo o que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Mas é importante que Jesus, exatamente por terem acesso a esse conhecimento, vamos lembrar que no século I a grande maioria da população era analfabeta, não tinha contato com as escrituras, e eles eram então os intermediários da mensagem divina, e é exatamente por isso que Jesus cobra mais deles, né? Porque eles tinham tido acesso a esse conhecimento, então a responsabilidade deles era muito maior, né? Isso é algo que a doutrina nos fala muito, né? Que o conhecimento, se por um lado nos possibilita facilitar o entendimento intelectual e daí a nossa evolução, mas por outro lado também nos dá mais responsabilidades, não é? Então talvez por isso Jesus seja tão duro com eles, né? Não é só nessa passagem que Jesus os chama de hipócritas, em outras vezes raça de víboras. Jesus é bastante duro, porque de fato, claro que não movido pelo ódio, porque isso não era possível para a natureza de Jesus, mas pela energia que era necessária para mostrar à população esse engano, né? Então, esses eram os fariseus. E junto com os herodianos, com os soldados de Herodes, não é? Então também com uma autoridade ali, a gente poderia dizer quase que policial nos termos de hoje, né? É nesse cenário que eles então vão, como segundo essa edição que Kardec se refere, né? Tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Eu tive, por curiosidade, olhar em outras traduções. Eu tenho uma Bíblia em casa que eles colocam querendo então submeter Jesus a uma cilada, usa a expressão. Outras, eu vi, acho que se não me engano, na Bíblia de Jerusalém,
vão tentar Jesus. Então, assim, essa passagem até no Evangelho segundo o Espiritismo está até mais amenizada. Usa o verbo que os fariseus vão tentar surpreender Jesus, mas de fato há outras traduções em falam em cilada e em tentação, né? Então, de fato, era uma situação armada para colocar Jesus numa situação muito difícil, né? Vamos pensar esse contexto, mais uma vez. A Palestina se encontrava sob a dominação romana, o Império Romano, então, no auge da sua força, dominava aquela região. Os judeus, então, eram um povo dominado, né? É claro que isso trazia certa insatisfação, e essa insatisfação, então, ela era ainda mais aguçada no momento do pagamento do tributo. Há estudos que mostram que a população tinha uma carga imensa, 25% de tributo romano, mais outros 25% de tributo para o próprio templo. Então, na verdade, a população ela ficava com muito pouco do que produzia. Então, qualquer tipo de comentário, né, poderia levar a insuflar ainda mais a insatisfação, né? Por outro lado, se Jesus se coloca frontalmente contra o pagamento, ele também poderia sofrer as consequências do Império Romano, né, de entendê-lo como alguém que seria nocivo ao interesse do Império. Então é uma situação, de fato, uma situação pensada para deixar Jesus diríamos hoje, numa sinuca de bico, porque qualquer que fosse o seu lado, se ele pendesse para um lado ou por outro, ou ele desagradaria ao povo, ou ele desagradaria ao dominador, ao Império Romano. Então, vamos ver agora o que Kardec fala sobre essa passagem, né? Vou ter aqui duas ajudas luxuosas, Kardec e Emmanuel. Estava comentando aqui com o meu parceiro uma coisa que eu aprendi uma vez numa palestra na área de educação, em que uma colega disse: já que é para pedir carona, vamos pedir carona para o gigante, porque assim a gente fica no ombro dele e vê mais longe. Então, se é para pedir carona, vamos pedir carona para Kardec e para Emmanuel aqui, para a gente tentar compreender ainda mais essa passagem. Então, Kardec começa lembrando esse contexto, mostrando então que a questão colocada para Jesus era motivada por essa circunstância, assim, de uma insatisfação do povo em relação ao tributo, mas por outro lado repelir o imposto era complicado, uma vez que o dominador era muito forte, era simplesmente o Império Romano, né? Então, fora desse contexto, talvez essa pergunta nem fosse tão importante ou teria até sem sentido. E aí Kardec diz literalmente: essa questão era uma armadilha. Kardec não poupa a situação. Essa questão era uma armadilha, porque de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Essa era de fato a intenção. Mas, abre aspas, Jesus, conhecendo a sua malícia, é claro que Jesus, só de se aproximarem, Jesus já percebia, né, qual era a atmosfera psíquica daquele grupo, já sentia a vibração, claro que, né, com toda a sua capacidade, para ele não ia ingenuamente ser envolvido numa situação como essa, não é? Então Kardec continua: mas Jesus, conhecendo-lhe a malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que era devido. Então, é muito interessante a gente perceber esse movimento pedagógico de Jesus. E Jesus faz isso ao longo de todo o seu ministério, né? Jesus parte de uma situação específica, pontual, e o que é mais importante, concreta, do cotidiano das pessoas, para dela se poder retirar um ensinamento maior. Então, quando Jesus dá o exemplo do celeiro, né, da lavoura, do azeite na lamparina, Jesus passa por situações da concretude da vida daquele povo. Dessa forma, Jesus trazia a atenção deles, né,
pela identificação com aquela situação. Não era uma situação abstrata, não é? Vinda de conhecimentos astrais. Não, Jesus partia ali, do pequeno, do pontual, em que as pessoas pudessem entender. Mas a partir daquilo, Jesus trazia um conhecimento que tinha muito mais do que o pontual, mas que era eterno e que era muito mais amplo. E ao mesmo tempo, Jesus sabia que nem todos poderiam compreender todo esse ensinamento naquele momento. Ele mesmo falou, né? Quem tem ouvidos de ouvir, quem tem olhos de ver, ele sabia que nem todos poderiam compreender, mas que aquela mensagem ficaria gravada exatamente pela figura e pela metáfora com que era tão do cotidiano e tão concreto. Certa vez eu li um artigo sobre as parábolas e que diziam que talvez de todo o evangelho fossem as parábolas aquelas que a gente pudesse ter mais segurança que teriam sido proferidas por Jesus daquela maneira. Não só porque elas se repetem em vários evangelhos, mas porque a narrativa era forte, a narrativa era fácil de ser compreendida, então era ela que ia passando, né? Então a gente vê aí a pedagogia de Jesus, né? De como é que ele entendia da natureza humana, de gravar a história, ainda que a história toda não pudesse ser compreendida em toda a sua magnitude, mas ela ficaria, e ao longo dos séculos a gente voltaria a elas, não é? Essa passagem é uma passagem que, apesar de não ser uma parábola, também acontece isso. Ela fica muito marcada, não é? Em mais de um evangelista, e até por isso ela nos causa tanto conhecimento e nos provoca tanta reflexão. Kardec fala disso, né? Ele fala, como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Ou seja, a partir disso que nós falamos, dessa situação concreta, a gente pode entender uma aplicação prática num primeiro momento, mas pode daí deduzir o ensino um pouco mais alargado e profundo. E Kardec fala, ele diz que esse princípio nessa passagem é aquele que manda agir para com os outros como quereriam que agissem para conosco. Não é por acaso que ele coloca no capítulo do amor ao próximo como a si mesmo, né? Ele prescreve nesse sentido os direitos de cada um, como cada um queira que respeite seu, assim também o cumprimento dos deveres contraídos para com a família, para com a sociedade, para com a autoridade, assim como para os indivíduos. Então, Kardec traz daí uma extensão daquilo que é o amor ao próximo no sentido das atitudes de civilidade, de respeito para com as pessoas, que isso também precisa ser estendido para com a sociedade, para com as instituições. Sobre isso, é muito interessante a gente também pensar que o que é de César nesse momento é o que é do mundo. E o que é de Deus é o que é o divino, é o que é o espiritual, não é? E isso Emmanuel nos traz de uma forma muito interessante, numa passagem que se denomina exatamente Diante de Deus e de César. Isso está no livro Dinheiro, capítulo Diante de Deus e de César, está aqui nessa grande obra, vou aproveitar, né? Esse trabalho magnífico da Federação Espírita Brasileira, que é o Evangelho por Emmanuel, né? Na verdade, são as várias reflexões de Emmanuel a partir em cada um dos evangelhos. Esse aqui é o Evangelho segundo Mateus, então a gente tem aqui uma coletânea de todas as reflexões de Emmanuel nos mais diversos livros acerca do Evangelho de Mateus. Nesse caso aqui a gente tem sobre essa passagem. Então, quando ele fala diante de Deus e de César, mais uma vez, Emmanuel pensa o nosso relacionamento habitual com César, que simboliza então o governo político, as instituições, a gente precisa não se esquecer que o mundo é de Deus e não de César. Isso é muito interessante porque Emmanuel começa com essa reflexão. Ok, Jesus faz uma divisão
né, didática para se compreender as nossas obrigações terrenas, porque afinal de contas nós estamos encarnados, e como seres em evolução e encarnados, nós temos situações que são para a nossa evolução, mas que dizem respeito à matéria, não é? Então nós não estamos na Terra isolados para nos fazer a nossa iluminação espiritual de forma isolada. A gente está na Terra, na sociedade, para crescer com ela e para fazer a nossa evolução e a evolução do planeta e da sociedade como um todo. Então, é interessante lembrar que então que nós temos as nossas obrigações de trabalho, obrigações de civilização, obrigações de respeito às instituições, de construção, de transformação, eu diria de aprimoramento das instituições. Nós estamos vivendo um momento tão grave em que se percebe, né, os equívocos que a humanidade cometeu e a importância de se repensar a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o próximo. Então é claro que vivemos o mundo terreno, mas Emmanuel lembra, ainda assim vamos não nos esquecer que esse mundo é de Deus e não é de César. É muito interessante. Eu vou ler um trecho muito forte de Emmanuel. Ele diz: muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações com o poder administrativo da terra, simplesmente porque certo dia pagaram a máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhe em troca serviços sacrificiais por longo tempo. Ou seja, né, para muita gente, ok, eu pago meus impostos e pronto, eu não tenho mais obrigação nenhuma e eu agora tenho que cobrar e ser servido, né? E Emmanuel lembra, isso é um equívoco porque nós estamos o tempo inteiro, nós temos que entender que precisamos ajudar no aprimoramento dessas instituições, não é? Ou seja, não esquecer porque somos de Deus e não de César, mas não significa que tenhamos uma atitude de rejeição. Muitas vezes a gente vê no campo religioso rejeição à atividade política, à atividade sindical, à atividade profissional. Não, a gente precisa compreender que são campos de trabalho dignos como quaisquer outros e que nesse local, então, nessas dimensões, ainda mais importante que o poder seja de Deus, ainda mais importante que quem trabalhe nessas searas tenha essa noção, que ainda que esteja fazendo o trabalho do que é de César, o trabalho do que é do mundo, que é terreno, mas que ainda assim esse trabalho está submetido ao que é de Deus. E isso é muito interessante e importante, não é? Pensar. É interessante também a gente pensar de que forma essa passagem, caso Jesus não tivesse sido tão sábio, o que ela poderia ter trazido para nós. E aí é o próprio Emmanuel que traz uma passagem deliciosa. Eu confesso a vocês que eu não a conhecia até estudar novamente. É de um livro chamado Coletânea do Além, da editora Lac, um capítulo chamado Jesus e César. Eu, de fato, não conhecia essa passagem, vou dividir aqui com vocês porque eu achei ela, de fato, primorosa. Então, nesse capítulo chamado Jesus e César, Emmanuel começa com uma frase provocativa. Que seria do cristianismo se Jesus recorresse à proteção de César? Vamos imaginar se nesse momento não só tivesse feito esse ensinamento mostrando, né, a separação do que é de Deus, o que é divino, o que permanece, o que é do mundo, mas se Jesus pensasse em se colocar sobre a proteção do Império Romano, uma vez que ele era rechaçado pela autoridade do templo, né? E aí Emmanuel faz toda uma reflexão a partir dessa premissa, né? Um exercício de criatividade. O que aconteceria? E aí ele começa, possivelmente, alguns patrícios eram o cidadão romano de classe, possivelmente alguns patrícios simpáticos à nova doutrina se encarregariam da obtenção de alto favor. É verdade, ia ter lá os patrícios convertidos ao cristianismo iam, né, ter destaque.
Legiões de soldados viriam garantir o Messias e os amigos do Evangelho aliar-se-iam à força da espada, não mais de ouvidos espontâneos, mas com atenção absorvida na postura oficial. Então não ia chegar a população chegar perto de Jesus, ia chegar por medo, porque os soldados iam fazer todo mundo ficar lá perfilado ouvindo aquela autoridade. Pedro, João, Tiago e Filipe adotariam certas normas de vestir, segundo os programas imperiais. E o próprio Cristo, naturalmente, não poderia ensinar as verdades do céu sem prévia audiência das autoridades convencionalistas da terra. Imagina, Jesus não ia lá e chegar e fazer o sermão da montanha, né? Ele ia lá pedir uma audiência com o César, né? E falar qual seria a sua pauta, né? O que ele poderia falar. Imagine lá Jesus de vestes romanas lá pedindo uma audiência ao César. Provavelmente, e aí Emmanuel fala, provavelmente o mestre teria vencido exteriormente todos os adversários e dominaria o próprio sinédrio. Mas e depois? E aí a gente para um segundo, prende até a respiração. Imagina esse quadro que Emmanuel habilmente nos coloca. Imaginamos aí Jesus com vestes romanas, não é? Douradas, possivelmente com louros, né? Os apóstolos também numa situação, não aqueles miseráveis, pobrezinhos que andavam arrastando e conseguindo doações, mas alguém, né, com uma situação muito mais nobre e protegidos pelas legiões romanas, né? Eles que muitas vezes que tinham que sair fugidos quase das cidades, eles iam ser protegidos por legiões de soldados, né? Possivelmente um destaque exterior, com certeza. Mas e depois? Pergunta Emmanuel. Ele mesmo continua, sem dúvida, ter-se-ia fundado expressiva e uma bela organização político-religiosa, repleta de preceitos filosóficos. Mateus teria envergado a túnica do escriba estilizado, Simão Pedro gozaria de honras especiais, e o próprio Jesus passaria a condição de um Marco Aurélio, cheio de autoridade e nobreza, interessado em ensinar a justiça e a sabedoria, mas em cujo reinado se verificariam perseguições das mais terríveis e sangrentas ao cristianismo, sem que as ocorrências dolorosas lhes merecessem consideração. O mestre, contudo, compreendia a necessidade das organizações humanas, exemplificou o respeito à ordem pública, nesse momento, nessa passagem, mas, acima de tudo, serviu ao reino de Deus, de que era representante e portador neste mundo de experiências provisórias, dirigindo o seu evangelho de amor não só ao homem físico, mas essencialmente ao homem espiritual. Eu acho que é nesse momento que Emmanuel nos dá o grande ensinamento. É possível que, se Jesus tivesse se rendido ao poder de César, que tivesse momentaneamente maior êxito. É possível que o seu ministério durasse mais, é possível que não morresse de forma tão dolorosa. Tudo isso é possível. Mas ele lembra mas ele estaria assim, se reportando ao homem físico e não ao homem espiritual. Porque tudo isso perderia a força, né? À medida que o Império Romano também tivesse a sua queda, na medida que essas instituições também pereceriam, porque tudo que é terreno acaba perecendo. Mas Jesus tinha profunda compreensão de qual era a necessidade do homem espiritual, a necessidade que aquelas máximas fossem compreendidas não por força do convencimento, não por força da ordem, não por força do poder político, mas pelo convencimento. E esse convencimento talvez não fosse do homem terreno naquela encarnação, mas do homem espiritual que, ao longo de muitas passagens, encarnado e no plano espiritual, pudesse de fato compreender tudo aquilo. Então é muito forte, não é? Trazer essa imagem, como Jesus sabiamente não só escapa da armadilha, mas como Jesus, mais do que isso, como ele aproveita para nos dar essa lição de compreensão do que de fato é importante, né?
Jesus, em alguns momentos, ele se refere a isso, né? Eu, depois que li essa passagem de Emmanuel, eu pensei, quando com Marta e Maria, Jesus fala que uma escolheu a boa parte, não é? Uma tentando com boa vontade, é claro, resolver as coisas concretas, né, do dia a dia, do cotidiano, e a outra que para ouvir Jesus, e Jesus com todo o carinho, né? Mas ele fala, mas ela escolheu a boa parte, ou seja, ela aproveitava o que era de Deus e não o que era do mundo terreno, né? Quando a própria expressão do bom combate, a gente vai ver em muitos momentos do Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, a ideia da primazia do que é espiritual. É claro, voltamos sempre a lembrar, quando Jesus faz dai de César, Jesus não fala, não entregue, ainda que a situação pudesse ser momentaneamente injusta, né? Porque é claro que era um tributo injusto. Se não fosse, a armadilha não funcionaria. Se fosse um imposto que todos pagassem entendendo que recebiam a troca de favores em relação a esse, não haveria nenhum problema. É porque Jesus sabia que era injusto. Mas mesmo assim, Jesus desloca e nos mostra a necessidade, sim, de cumprir as exigências do mundo terreno e, ao mesmo tempo, não perder de vista o importante e o principal, não é? Que é o do poder de Deus. E eu queria, encaminhando para o nosso final, pensar e nos colocarmos uma reflexão de como a gente se coloca individualmente, pessoalmente, frente ao mundo e frente ao divino, frente ao que é de César e frente ao que é de Deus. E pensar que nas várias dimensões da nossa vida isso se coloca, porque essa divisão, né? Essa divisão ela vai se tornando cada vez menos estanque, porque a vida humana, à medida que o homem evolui, o planeta evolui, essas dimensões são intercambiáveis, não é? Então é pensar quando é que eu, mesmo nas situações do cotidiano, quando é que eu lembro que ainda que o mundo seja de César, mas que tudo está submetido a Deus. Será que a gente se lembra em todos os momentos disso? E aí eu fiquei pensando nesse exercício, né? Por exemplo, no trabalho. Precisamos trabalhar, o trabalho é do mundo, o trabalho é terreno, a gente precisa trabalhar. Nesse trabalho a gente precisa conviver com as pessoas, mas será que a gente sempre prioriza o que é maior, a causa maior, né? Concretamente, um trabalho, vou falar do meu trabalho, o trabalho na universidade, né? Que tem uma causa maior, que é de Deus, que é educação, que é trazer cultura, educação para todos, que é possibilitar a evolução. Será que a gente não se perde muitas vezes nas lutinhas intestinas, nas invejinhas, nos pequenos poderes, nas relações conflituosas de chefias e subalternos, né? Quantas vezes a gente se perde no que é de César, no que é do mundo, e deixa de cumprir melhor o que é de Deus, porque em todas as instituições, mesmo terrenas, elas são e elas existem pela vontade de Deus. É isso que Kardec lembra logo no início, né? Tudo é de Deus, inclusive o mundo de César também é de Deus, né? E a gente poderia, esse exemplo que eu dei do trabalho, a gente podia colocar em todas as nossas circunstâncias da vida, né? Todas as nossas convivências na família, não é? Talvez a causa maior que é da união de seres afins para o crescimento, quantas vezes a gente também não se perde nas implicâncias, nas dificuldades menores, naquilo que é do mundo, nas heranças, nas comparações, não é? Tudo isso que é do mundo e a gente deixa de cumprir aquilo que é de Deus, que é o amor, que é o amor fraternal, que é aquilo que de fato nos possibilita avançar, né? E até mesmo nas instituições religiosas, né? Nas igrejas, nas casas espíritas, nos templos, não é? Nós também tem uma face que é do mundo, que é de César, né? Claro que submetida a uma causa muito maior que é de Deus. Mas será que a gente também não se perde? A gente também não se perde
nas mesmas questões individuais, num excesso de suscetibilidade em alguns momentos, né? No ciúme, nas relações, ainda que a gente tente lembrar e está o tempo todo tentando ser mais vigilante com a ajuda dos nossos amigos espirituais, mas quantas vezes prejudicamos o ritmo do trabalho, o ritmo da tarefa, porque nos perdemos nas questões de César, nos perdemos nas questões do mundo, da matéria, do terreno, do homem, como diria Emmanuel, e esquecemos o homem espiritual. Ficamos presos ainda nas questões do homem terreno. Então, meus amigos, essa possibilidade de fazer esse estudo, que eu sempre agradeço muito a casa e agradeço aos amigos espirituais pela possibilidade, que a gente sabe que não há acaso, e eu agradeço muito a possibilidade de ter feito esse estudo, né? Ainda que a passagem fosse de nosso conhecimento, ainda que tivéssemos estudado várias vezes, ainda que tivéssemos ouvido tantas palestras, há cerca de 2 dias, esse texto específico de Emmanuel, e que ele faz esse exercício de criatividade, pensando no que seria a mensagem de Jesus caso tivesse sido submetida a César, todo o prejuízo que isso acarretaria. E isso me possibilitou, e eu espero que tenha possibilitado a vocês também, trazer isso para a minha vida. Quantas e quantas vezes eu posso estar me perdendo no mundo de César e mesmo nas instituições mais nobres. Nós não estamos falando aqui de uma situação específica da vaidade, do orgulho pessoal, do apreço das paixões terrenas. Não, nós estamos falando mesmo nas instituições das mais nobres, nas escolas, universidades, nas casas religiosas, nas campanhas, todas as dimensões da vida. A gente tem que entender uma porção que é terrena, que é de César, que deve ser cumprida com nobreza, mas há uma dimensão muito maior, que é a de Deus, e é ela que a gente deve prestar contas. Eu espero que essa reflexão, agradecendo mais uma vez a Jesus, claro, a Emmanuel, a Kardec e a todos os amigos espirituais pela possibilidade de fazer essa reflexão, que ela tenha sido bastante útil, que seja útil a vocês como foi a mim também. Que Deus nos acompanhe sempre. Que beleza de reflexões. Obrigado, Monique, pelos conceitos trazidos, da forma que foram trazidos. Nós temos que agradecer realmente essa oportunidade que recebemos do Pai de refletirmos a respeito dos ensinamentos de Jesus tão ricos no nosso dia a dia, como disse Monique. Que beleza! Obrigado ao Rita de Cássia, obrigado a Jesus, obrigado aos apóstolos, obrigado aos evangelistas que nos trouxeram essas informações, obrigado a Kardec, a Emmanuel, a essa falange de espíritos que trabalham em nome do bem, em nome da paz, em nome do amor, tentando nos orientar para que soframos menos no nosso aprendizado, para que possamos dar passos mais firmes, e esses passos firmes vêm a partir desse sentimento de gratidão. Ó Jesus amado, obrigado. Obrigado por esta casa. Obrigado pelo teu Evangelho. Obrigado pelos teus exemplos. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por essas reflexões
que nós possamos dividir essa sensação de bem-estar com as pessoas que nos circundam no nosso dia a dia, que possamos manter a paz que sentimos aqui neste momento, durante todo o nosso dia, durante toda a nossa semana, que possamos levar essa vibração ao mundo. Obrigado, Jesus. E dessa forma pedimos licença a esses espíritos tão queridos, que com certeza nos intuem e nos dirigem aqui. Pedimos licença a Maria de Nazaré, Mãe querida. Pedimos licença a Ti, Jesus, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para darmos por encerradas essas reflexões tão valorosas. Graças a Deus.